Nas movimentadas ruas do Harlem dos anos 60, um jovem Sam Wilson costumava sentar no peitoril de sua janela, observando os pássaros que cortavam o céu de Nova York. Naqueles momentos de contemplação, ele sonhava com a liberdade que aquelas asas proporcionavam, sem imaginar que um dia ele próprio se tornaria um dos heróis mais emblemáticos do universo Marvel. Mas a história que vou contar hoje não é apenas sobre um homem que ganhou asas. É sobre um jovem que enfrentou perdas traumáticas ainda cedo na vida, transformou sua dor em propósito e acabou se tornando não apenas o primeiro super-herói afro-americano em quadrinhos mainstream, mas também o próprio Capitão América. Pensem por um momento. Quantos heróis conseguiram transcender, não apenas um, mas dois símbolos icônicos? Como o Falcão, Sam Wilson revolucionou a forma como voamos nos quadrinhos, trazendo uma graciosidade e precisão nunca antes vistas. Como o Capitão América, ele redefiniu o que significa carregar o escudo mais importante do universo Marvel. Em mais de 50 anos de história, Sam Wilson enfrentou vilões cósmicos e ameaças terrestres, conspirações governamentais e seus próprios demônios internos. Sua jornada o levou das ruas do Harlem até os confins do espaço, dos grupos de apoio a veteranos até a liderança dos Vingadores. Hoje, vamos mergulhar em uma história que começou com um sonho de liberdade e se transformou em uma das maiores sagas de heroísmo da Marvel. Vamos descobrir como um jovem assistente social se tornou parceiro do Capitão América original, como suas asas o levaram a alturas que nem ele imaginava alcançar, e como seu legado continua inspirando novas gerações de heróis leitores. O que torna a história de Sam Wilson verdadeiramente especial não são apenas seus poderes ou suas façanhas heroicas. É sua humanidade inabalável, sua compaixão pelos outros e sua determinação em fazer a diferença, com ou sem um par de asas. Em um universo repleto de deuses, super-soldados e gênios bilionários, Sam Wilson nos mostra que o verdadeiro heroísmo começa com o desejo de ajudar o próximo. Prepare-se para uma jornada épica através das páginas dos quadrinhos e das telas do cinema, onde descobriremos como um garoto que sonhava em voar se tornou um dos maiores símbolos de esperança do universo Marvel. Esta é a história do Falcão, do homem que provou que não precisamos de superpoderes para ser verdadeiros heróis, apenas um coração disposto a lutar pelo que é certo. Vamos começar nossa viagem pelo legado de Sam Wilson, o homem que não apenas aprendeu a voar, mas ensinou toda uma geração a sonhar mais alto. Na efervescente Nova York dos anos 60, no coração do Harlem, nasceu Samuel Thomas Wilson, filho do reverendo Paul Wilson, um ministro protestante respeitado pela comunidade, e Darlene Wilson, uma mulher de força extraordinária. Sam cresceu em um ambiente onde o serviço ao próximo era mais que um dever, era um chamado. O jovem Sam aprendeu desde cedo sobre responsabilidade e compaixão, observando seu pai mediar conflitos na comunidade e sua mãe cuidar dos necessitados. Mas o destino tinha planos diferentes para a família Wilson. Numa noite trágica, quando Sam tinha apenas 9 anos, seu pai foi brutalmente assassinado ao tentar impedir uma briga de rua. O reverendo Wilson morreu defendendo os mesmos princípios de paz e justiça que havia pregado durante toda a sua vida. Esta perda devastadora foi apenas o começo das provações de Sam. Anos depois, quando ainda tentava se recuperar da morte do pai, sua mãe Darlene foi vítima de um assalto que terminou em tragédia. Em poucos anos, Sam Wilson havia perdido os 2 pilares de sua vida, ficando órfão em uma idade em que mais precisava de orientação. Muitos esperariam que estas tragédias transformassem Sam em alguém amargurado ou vingativo. Mas, surpreendentemente, ele canalizou sua dor de uma maneira diferente. Inspirado pelo legado de seus pais, Sam decidiu dedicar sua vida a ajudar outros. Formou-se e começou a trabalhar como assistente social, especializando-se no tratamento de veteranos de guerra com transtorno de estresse pós-traumático. Mas o destino tinha outros planos para Sam Wilson. Durante uma missão de trabalho social, ele foi atraído para uma ilha remota onde o infame Caveira Vermelha tinha estabelecido uma base secreta. Foi ali que sua vida mudou para sempre. Usando o poder do cubo cósmico, o Caveira Vermelha criou uma realidade alternativa onde Sam era Snap Wilson, um criminoso violento. Esta manipulação da realidade seria posteriormente desfeita,
mas deixaria marcas profundas na psique de Sam. Foi nesta mesma ilha que Sam conheceu Steve Rogers, o Capitão América original. Rogers viu algo especial em Sam, não apenas sua capacidade de se comunicar com seu falcão de estimação Hedwig, uma habilidade que mais tarde descobriríamos ser resultado de uma conexão telepática única, mas também sua força de caráter e determinação inabalável. Com a ajuda da tecnologia wakandiana, posteriormente aperfeiçoada por Tony Stark, Sam recebeu suas icônicas asas. O treinamento intensivo com o Capitão América transformou um assistente social dedicado em um dos heróis mais habilidosos do universo Marvel. A parceria entre Sam e Steve rapidamente evoluiu de uma relação mentor-aprendiz para uma das amizades mais profundas e duradouras dos quadrinhos. O que torna a origem de Sam Wilson verdadeiramente especial é como ela entrelaça elementos do cotidiano com o extraordinário. É uma história sobre perda e redenção, sobre como as tragédias podem nos moldar sem nos definir. Sam poderia ter escolhido muitos caminhos após perder seus pais, mas escolheu honrar seu legado ajudando outros, mesmo antes de ganhar suas asas. Sua transformação em Falcão não foi apenas uma mudança de identidade, foi a evolução natural de alguém que sempre quis fazer a diferença no mundo. As asas deram a Sam a capacidade de voar, mas seu desejo de ajudar os outros, sua compaixão e sua coragem já estavam presentes muito antes de ele se tornar um super-herói. Esta origem única, que combina tragédia pessoal, manipulação cósmica e redenção heróica, estabeleceu as bases para um dos personagens mais complexos e humanos do universo Marvel. Sam Wilson não nasceu com superpoderes. Ele ganhou suas asas através de tecnologia e suas habilidades através de dedicação e treinamento. Mas o que verdadeiramente o define como herói é algo que ele sempre teve: um coração disposto a lutar pelo que é certo. A jornada do Falcão através dos quadrinhos do cinema é uma das mais ricas e complexas do universo Marvel, repleta de momentos marcantes que não apenas definiram o personagem, mas também revolucionaram o mundo dos super-heróis como um todo. Tudo começou nos anos 70, quando a parceria entre Sam Wilson e Steve Rogers se tornou tão significativa que a própria revista do Capitão América mudou seu título para Capitão América e Falcão. Este momento histórico marcou a primeira vez que um herói afro-americano dividiu o título de uma revista Marvel, abrindo caminho para uma nova era de representatividade nos quadrinhos. Durante este período, um dos arcos mais impactantes foi Thor: Ace the Wind, onde Sam enfrentou uma crise de identidade após descobrir as manipulações do Caveira Vermelha em suas memórias. A revelação de Snap Wilson, uma personalidade criminosa implantada em sua mente, forçou Sam a questionar quem ele realmente era. Esta história explorou temas profundos de identidade e autodescoberta, mostrando como Sam conseguiu superar seu passado fabricado e reafirmar seus verdadeiros valores. O arco Na Asa da Noite trouxe Sam de volta às suas raízes no Harlem, investigando uma série de assassinatos misteriosos que a polícia ignorava. Esta história corajosa abordou temas como racismo institucional e injustiça social, mostrando como Sam equilibrava suas responsabilidades como super-herói com seu compromisso com a comunidade. Foi neste arco que vimos pela primeira vez o poder total de sua conexão com as aves, usando uma rede de pássaros urbanos para criar um sistema de vigilância único. Nos quadrinhos modernos, Poder para o Povo mostrou Sam enfrentando uma organização terrorista que estava manipulando manifestações pacíficas para criar caos. Este arco explorou como um super-herói lida com questões sociais complexas, onde nem sempre há um vilão claro para socar. Sam teve que usar tanto suas habilidades de assistente social quanto suas capacidades como Falcão para resolver a situação. A transição para o universo cinematográfico Marvel trouxe novos e emocionantes capítulos para a história de Sam. Em Capitão América, o Soldado Invernal, vimos sua introdução como veterano de guerra especializado em operações de para-resgate, usando um conjunto de asas experimental da Força Aérea. Sua amizade instantânea com Steve Rogers ecoou perfeitamente a química que os personagens sempre tiveram nos quadrinhos. Vingadores, Era de Ultron e Guerra Civil consolidaram Sam como um vingador fundamental, mostrando sua lealdade inabalável e capacidade
de liderança. Mas foi em Falcão e o Soldado Invernal que sua jornada atingiu novos patamares. Este arco explorou as complexidades de um homem negro assumindo o manto de Capitão América, enfrentando não apenas ameaças físicas, mas também o peso histórico e social dessa responsabilidade. O arco All New Captain America nos quadrinhos mostrou Sam assumindo oficialmente o escudo após Steve Rogers perder o soro do super soldado. Esta história foi revolucionária, explorando como Sam trouxe sua própria perspectiva e estilo para o papel, combinando as habilidades do Falcão com o simbolismo do Capitão América. Capitão América, símbolo da verdade, levou Sam a uma escala global, investigando uma conspiração internacional envolvendo tráfico de pessoas e governos corruptos. Este arco mostrou como Sam evoluiu como Capitão América, lidando com ameaças que exigiam tanto diplomacia quanto ação heroica. Um dos momentos mais poderosos veio no arco Asas da Liberdade, onde Sam teve que enfrentar uma versão corrupta de si mesmo de uma realidade alternativa. Este confronto forçou a questionar suas escolhas e reafirmar seus valores fundamentais, provando que o que faz dele um herói não são suas asas ou escudo, mas suas convicções. Na saga Império Secreto, quando uma versão malévola do Capitão América assumiu o controle dos Estados Unidos, Sam liderou a resistência, mostrando que às vezes ser um símbolo americano significa lutar contra o próprio sistema para defender os verdadeiros ideais de liberdade e justiça. Os arcos mais recentes têm explorado como Sam equilibra suas duas identidades heroicas. Como Falcão, ele nunca esqueceu suas raízes e continua trabalhando diretamente com comunidades necessitadas. Como Capitão América, ele representa uma nova visão do que esse símbolo pode significar no mundo moderno. Em cada uma dessas histórias, vemos diferentes facetas de Sam Wilson: o estrategista brilhante, o herói compassivo, o líder inspirador e, acima de tudo, o homem que nunca esqueceu suas origens ou seus valores. Suas histórias não são apenas sobre combater vilões, mas sobre enfrentar questões morais complexas e lutar por um mundo melhor, seja nos céus como Falcão ou em terra como Capitão América. O arsenal de habilidades e poderes de Sam Wilson é uma fascinante combinação de tecnologia de ponta, treinamento intensivo e dons únicos que o tornam um dos heróis mais versáteis do universo Marvel. Vamos mergulhar profundamente em cada aspecto que faz do Falcão um herói extraordinário. Começamos com sua característica mais icônica: as asas. Inicialmente desenvolvidas em Wakanda e posteriormente aperfeiçoadas por Tony Stark, as asas do Falcão são uma obra-prima da engenharia. Feitas de uma liga de vibranium ultraleve, elas permitem que Sam alcance velocidades superiores a 250 milhas por hora, mantendo uma agilidade impressionante. Cada pena dessas asas é controlada individualmente através de um sistema neural, permitindo manobras impossíveis para qualquer aeronave convencional. O traje completo do Falcão é uma maravilha tecnológica por si só. Equipado com um exoesqueleto que aumenta sua força e resistência, o uniforme possui capacidade de autorreparo e é resistente a temperaturas extremas. O capacete é equipado com diversos sistemas de visão aprimorada, incluindo visão noturna, térmica e um avançado sistema de rastreamento que pode identificar alvos mesmo através de paredes. Mas o verdadeiro poder que diferencia Sam Wilson de outros heróis tecnológicos é sua capacidade única de se comunicar telepaticamente com as aves. Esta habilidade, que inicialmente se manifestou com seu Falcão Redwing, evoluiu para permitir que ele se conecte com praticamente qualquer ave. Isso significa que Sam pode ver através dos olhos dos pássaros, coordenar ataques em massa e criar uma rede de vigilância natural que cobre cidades inteiras. Como Capitão América, Sam incorporou o icônico escudo às suas táticas de combate aéreo, criando um estilo de luta completamente novo. Ele usa as propriedades únicas do escudo de vibranium em conjunto com sua mobilidade aérea, transformando-o não apenas em uma arma de arremesso, mas em uma plataforma para manobras acrobáticas impressionantes. Sam pode usar o escudo como um trampolim no ar, um defletor de projéteis em pleno voo e até mesmo como uma superfície de planar. Suas habilidades de combate corpo a corpo são igualmente impressionantes. Treinado pessoalmente por Steve Rogers, Sam domina múltiplas formas de artes marciais,
com ênfase especial em estilos que aproveitam sua agilidade natural. Ele desenvolveu uma forma única de combate que integra movimentos acrobáticos com técnicas militares de elite. A experiência militar de Sam como para-resgate o dotou de habilidades excepcionais em resgate aéreo e navegação em condições extremas. Ele pode realizar operações de extração precisas em meio a tempestades, zonas de guerra ou até mesmo no espaço. Seu treinamento em primeiros socorros e técnicas de sobrevivência frequentemente prova ser tão valioso quanto suas habilidades de combate. Como estrategista, Sam possui uma mente tática brilhante. Sua experiência como assistente social lhe deu uma compreensão única da psicologia humana, permitindo que ele resolva conflitos não apenas com força, mas com empatia e diplomacia. Esta combinação de habilidades sociais e capacidade estratégica faz dele um líder natural, capaz de comandar equipes em situações complexas. Todo este arsenal de habilidades é complementado por um equipamento de comunicação de última geração, permitindo que Sam coordene operações em larga escala enquanto mantém contato constante com sua rede de informantes alados. Seus óculos de voo possuem realidade aumentada, fornecendo informações táticas em tempo real e permitindo que ele analise padrões de vento e condições atmosféricas instantaneamente. O que torna todas essas habilidades verdadeiramente especiais é como Sam as combina de formas inovadoras. Ele pode usar sua telepatia com aves para criar distrações, suas asas para ganhar vantagem posicional, e suas habilidades de combate para neutralizar ameaças com precisão cirúrgica. É esta versatilidade, combinada com sua inteligência tática e compaixão natural, que faz de Sam Wilson não apenas um herói poderoso, mas um verdadeiro líder dos Vingadores. Ao longo de sua extraordinária jornada, Sam Wilson construiu uma rede de alianças profunda e enfrentou inimigos memoráveis que ajudaram a moldar sua saga heróica. Vamos explorar as relações mais significativas que definiram sua trajetória tanto como Falcão quanto como Capitão América. A amizade entre Sam Wilson e Steve Rogers transcende a típica parceria de super-heróis. Desde seu primeiro encontro, desenvolveu-se uma confiança inabalável que se transformou em uma das amizades mais profundas do universo Marvel. Steve não foi apenas um mentor para Sam. Foi um irmão de armas que reconheceu nele as qualidades necessárias para carregar o escudo do Capitão América. Esta relação é marcada por momentos de vulnerabilidade mútua, onde ambos compartilharam não apenas vitórias, mas também dúvidas e medos. A complexa dinâmica com Bucky Barnes, o soldado invernal, evoluiu de uma inicial desconfiança para uma parceria surpreendentemente eficaz. Unidos pela lealdade a Steve Rogers, Sam e Bucky desenvolveram seu próprio vínculo único, marcado por um respeito mútuo disfarçado de provocações constantes. Sua parceria provou que às vezes os melhores aliados nascem das relações mais improváveis. Hedwig, seu falcão companheiro, merece um destaque especial. Mais que um simples animal de estimação, Hedwig é um parceiro integral em suas missões. A conexão telepática entre eles criou um vínculo único que transcende a comunicação normal entre humano e animal, fazendo de Hedwig uma extensão das próprias habilidades de Sam. Entre seus inimigos mais perigosos, o Caveira Vermelha ocupa um lugar especial de destaque. Foi ele quem manipulou as memórias de Sam, criando o alter ego Snap Wilson, uma sombra que continuou a assombrar Sam muito tempo depois de ter sido desfeita. Esta rivalidade é alimentada não apenas por confrontos físicos, mas pelo que cada um representa. Sam como símbolo de esperança e união, Caveira Vermelha como avatar do ódio e divisão. O confronto com John Walker, o US Agent, representa um dos conflitos mais nuançados de Sam. O Walker, que também carregou o manto de Capitão América, serve como um espelho distorcido de como o poder e o patriotismo podem ser interpretados de maneiras radicalmente diferentes. Sua rivalidade explora questões profundas sobre o que realmente significa ser um herói americano. O Flagelo, um anti-herói com métodos brutais, frequentemente desafia a abordagem mais compassiva de Sam para a justiça. Seus embates não são apenas físicos, mas ideológicos, questionando se a misericórdia tem lugar na luta contra o crime. Joaquim Torres, que se tornaria o novo Falcão,
representa o legado vivo de Sam. Sua relação de mentor e aprendiz mostra como Sam evoluiu de protegido para mentor, passando adiante não apenas técnicas de combate, mas valores e princípios que definem um verdadeiro herói. Na comunidade de heróis, Sam construiu alianças fortes com os Vingadores, particularmente com Natasha Romanoff e Clint Barton, que compartilham sua experiência em combate tático. Sua amizade com T'Challa, o Pantera Negra, foi fortalecida pelo respeito mútuo e pela tecnologia wakandiana que aprimorou suas asas. Misty Knight, uma antiga parceira romântica e aliada nas ruas de Harlem, representa sua conexão com suas raízes comunitárias. Sua relação demonstra como Sam nunca esqueceu suas origens, mesmo após se tornar um herói de escala global. Cada uma dessas relações, seja de amizade ou rivalidade, contribuiu para moldar Sam Wilson no herói que ele é hoje. Elas demonstram como sua força não vem apenas de suas habilidades ou equipamento, mas das lições aprendidas e dos laços forjados ao longo de sua jornada extraordinária. O impacto cultural de Sam Wilson vai muito além das páginas dos quadrinhos e das telas do cinema. Como o primeiro super-herói afro-americano da Marvel em uma revista mainstream, ele abriu portas que mudaram para sempre o panorama da cultura pop, influenciando gerações de criadores e fãs. Quando Falcão fez sua estreia em 1969, em Capitão América #117, ele não era apenas mais um personagem secundário, ele representava uma mudança fundamental na indústria dos quadrinhos. Em uma época de intenso ativismo pelos direitos civis, Sam Wilson emergiu como um herói complexo e multifacetado, quebrando estereótipos e estabelecendo novos padrões de representatividade. Sua parceria com o Capitão América, que levou à mudança do título da revista para Captain America and the Falcon, foi revolucionária, marcando a primeira vez que um herói negro dividia o título de uma publicação da Marvel. Nos anos 70, o Falcão se tornou um símbolo de empoderamento, mostrando que heróis podem vir de qualquer origem e background. Sua história como assistente social que se tornou super-herói ressoou particularmente com jovens leitores, mostrando que o heroísmo não se limita a poderes sobre-humanos, mas inclui também o desejo de fazer a diferença em sua comunidade. A influência do Falcão na cultura pop moderna ganhou nova dimensão com sua introdução no universo cinematográfico Marvel. A interpretação de Anthony Mackie trouxe uma nova camada de profundidade ao personagem, conquistando uma nova geração de fãs. Sua evolução de Falcão para Capitão América na série Falcão e o Soldado Invernal gerou discussões importantes sobre representatividade, responsabilidade e o significado de símbolos nacionais em um mundo moderno e diverso. O impacto do personagem se estende ao mundo dos videogames, onde suas mecânicas de voo únicas influenciaram o design de diversos jogos. Em títulos como Marvel's Avengers e Marvel Ultimate Alliance, as habilidades aéreas do Falcão estabeleceram novos padrões para combate aéreo em jogos de super-heróis. Sua jogabilidade distinta combina agilidade, precisão e poder de uma maneira que continua inspirando desenvolvedores. No mundo da moda e do design, o traje do Falcão tem sido uma influência constante. Seus designs, desde as asas mecânicas até o uniforme de Capitão América, inspiraram criações tanto na alta costura quanto na moda urbana. A estética do personagem influenciou também o design de equipamentos esportivos, particularmente em esportes radicais e equipamentos de voo. O impacto social do Falcão se manifesta em programas comunitários reais. Inspirados pela história de Sam Wilson como assistente social, diversos programas de mentoria e apoio a veteranos foram criados, usando o personagem como símbolo de esperança e transformação. Suas histórias são frequentemente utilizadas em programas educacionais para discutir temas como responsabilidade social, superação e liderança. Na cultura popular contemporânea, Sam Wilson se tornou um símbolo de evolução e progresso. Sua jornada de Falcão a Capitão América representa não apenas uma mudança de papel, mas uma evolução na forma como a sociedade vê e representa seus heróis. Ele inspira artistas, escritores e criadores de conteúdo a contar histórias mais diversas e inclusivas. O merchandising do personagem, desde brinquedos até produtos colecionáveis, também reflete sua importância cultural crescente.
A demanda por produtos relacionados ao Falcão aumentou significativamente após sua ascensão a Capitão América, mostrando como o público abraçou esta evolução do personagem. O legado do Falcão continua a crescer, influenciando não apenas como contamos histórias de super-heróis, mas também como pensamos sobre representatividade, heroísmo e transformação social na cultura pop. Sua influência se estende muito além do entretenimento, tocando aspectos fundamentais de como a sociedade vê e celebra seus heróis. A jornada de Sam Wilson é um testemunho extraordinário do poder da evolução nos quadrinhos e no cinema. De um jovem assistente social do Harlem a um dos maiores símbolos do universo Marvel, sua transformação representa muito mais que uma simples mudança de uniforme. É uma revolução na forma como vemos e entendemos o heroísmo. Olhando para o futuro, várias teorias fascinantes emergem sobre o destino de Sam Wilson. Uma das mais intrigantes sugere que estamos testemunhando o nascimento de uma nova linhagem de heróis. Assim como Steve Rogers passou o escudo para Sam, especula-se que eventualmente veremos Sam treinar a próxima geração de defensores, possivelmente formando uma academia de novos Capitães América, cada um representando diferentes aspectos do sonho americano. Outra teoria convincente envolve a possibilidade de Sam combinar de forma única suas identidades como Falcão e Capitão América. Imaginem um protetor que não apenas carrega o escudo, mas comanda os céus com uma autoridade jamais vista. Esta fusão de identidades poderia revolucionar como vemos o papel do Capitão América no século XXI. Existem também especulações sobre como a conexão única de Sam com as aves poderia evoluir. Alguns fãs teorizam que seus poderes telepáticos poderiam se expandir, permitindo que ele se comunique, não apenas com aves, mas desenvolva uma compreensão mais profunda de todas as formas de vida, transformando-o em um tipo diferente de líder, um que bride verdadeiramente o gap entre o mundo natural e o mundo dos super-heróis. Mas talvez a teoria mais poderosa seja sobre o legado duradouro que Sam está construindo. Em um mundo cada vez mais dividido, ele representa a possibilidade de união através das diferenças. Seu exemplo nos mostra que heroísmo não é sobre ter superpoderes, é sobre fazer a escolha de se levantar pelos outros, mesmo quando seria mais fácil voar para longe. A história de Sam Wilson continua a nos ensinar que os verdadeiros heróis não nascem em laboratório ou caem do céu. Eles surgem das ruas, das comunidades, dos lugares onde pessoas comuns fazem escolhas extraordinárias todos os dias. Como ele mesmo diz, o escudo não carrega o homem carrega o escudo. E Sam Wilson continua carregando esse símbolo com uma graça e dignidade que inspira não apenas outros heróis, mas todos nós a voarmos mais alto em busca de um amanhã melhor.